Olá, turma, tudo bom? Como é que vocês estão? Tranquilo? Bem, chegamos à nossa última aula, né? Pode-se assim dizer. O último tema, né, relacionado a 3GS, certo? Essa aula é legal porque vocês vão aprender a como importar modelos, tá? E meio que vai misturar tudo que a gente já viu até então, certo? Então, para essa aula eu não vou trazer quase nenhuma ilustração, então foquem aqui no passo a passo, beleza? E tentem rever o vídeo, né, se vocês não conseguirem reproduzir algum resultado, tá bom? Então, aqui a gente tem uma introdução, né? Então a ideia é, caso a gente tenha estruturas mais complexas, né, que a gente possa utilizar algum modelo 3D, um software 3D, melhor dizendo, né, a gente pode pegar esse modelo produzido nesse software e trazer para cá, né? Existem modeladores, né, como o Blender, como o Maya, como acho que o Cinema 4D também. Então tem vários softwares, né, que vocês podem construir modelos, né, 3D e importar para o 3GS, tá? Aqui existem vários formatos, né, relacionados a trabalhar com esses modelos, né? Aqui nessa lista aqui no Wikipedia a gente pode dar uma conferida na inúmera quantidade de modelos, né, que existem, né? Tem um Blend, tem um DAI, tem um egg, enfim, tem uma infinidade de modelos que a gente pode ver aqui, que a gente pode importar para, que existem, né, de 3D, e alguns deles a gente pode importar para o 3GS, tá? Aqui tem uma lista de formatos mais populares, né? Tem o OBJ, eu lembro que eu trabalhei com o OBJ na época do mestrado, né? Que ele é constituído por faces e normais, né? Entre outras coisas. Então é um arquivo que tem todos esses dados, tá? Então FBX, colada também foi muito utilizado. Eu cheguei a utilizar ele no meu projeto de graduação, né? Quando estava trabalhando com realidade aumentada, né? Enfim, tem vários modelos aqui. A gente não vai falar de todos eles aqui, tá? A gente vai focar mais no GLTF, tá? Que é um formato que é bastante popular também, certo? Esse formato aqui, ele foi feito pelo grupo Cronos, né? Que não sei se vocês se lembram daquela nossa aula que a gente falou sobre OpenGL, né? E aí teve uma aula que a gente falou sobre Vulkan, um vídeo até do Rafael Ivo, né? Falando sobre Vulkan. Então são o grupo, né, relacionado ao OpenGL, né, que criou esse formato aqui, né? E ele é muito utilizado em muitas aplicações gráficas, né, como Vulkan, Nvidia, Apple, Google, Nintendo, enfim, é utilizado em muitos lugares, tá? E aí ele se tornou muito popular, né, nesses últimos anos. O que é que ele suporta, né? Ele suporta você colocar geometria, né, especificar pontos, vértices normais, você pode especificar materiais, câmeras, luzes, texturas, você pode colocar animação nele, fazer metamorfose, né, que é a mudança de forma, incluir cenas, né? Então você pode fazer um bocado de coisa aqui. Ele suporta arquivos JSON, né, que é um arquivo de configuração bem popular, né, na web principalmente, e também permite você incorporar texturas, né? Ele é muito utilizado na maioria dos softwares 3D, eles já exportam para esse formato ou importam desse formato, tá? Então é uma boa você dar uma olhada nesse tipo de modelo. E aí primeiro o que a gente vai fazer, né? A gente vai encontrar um modelo. Existem vários modelos aí disponíveis pela web, né, de pessoal que dá de graça esses modelos. Então observem bem no trabalho final, né, como vocês vão, mais tarde eu vou falar sobre como é que vai ser a aplicação final, certo? Mas em como vocês podem importar esses modelos, tá? Então não é todo modelo que é livre, né? Então deem uma olhada também em qual seria a licença desse modelo, tá? Então prefiram por uso não comercial, gratuito, Creative Commons, tá? Para não ter problema. Beleza. Eu coloquei aqui no projeto, né? Nem falei para vocês, não. Aqui é o link do projeto, tá?
E aí no projeto a gente já vai ter alguns modelos já salvos, tá? Mas aqui segue uma lista vasta, né, de modelos no formato GLTF, tá? Tá aqui, deixa eu abrir mais aqui. A gente pode observar neste link aqui, ó, uma lista de modelos, tá? Descendo aqui mais, a gente consegue ver alguns modelos, ó, tem abacate, câmera, tem peixe aqui, tem um capacete, uma lanterna, enfim, tem vários modelos aí que vocês podem estar baixando, né? A gente vai usar um exemplo do Duck, né? Um patinho de borracha, tá? A gente vai falar também desse modelo da cabecinha aqui, do capacete, né? E também vamos falar do Fox, tá? Alguns deles, ó, ele coloca o que é que tem, né? Animação, skin, textura, animação, enfim, ele vai colocando aqui o que é que ele tem nesse modelo, né? Incorporado, tá? Legal. Então vamos lá. Se a gente observar aqui, né? Deixa eu pegar aqui o exemplo do pato. Ó, aqui vai ter uma série de arquivos, né? Tem o GLF binário, Draco, Embed, Quantize, GLTF, tá? Cada modelo desse, ele é um formato que você pode utilizar o GLTF, tá? Então, cada um tem a sua particularidade. No binário, a gente só tem um arquivo, né? Esse arquivo está tudo agrupado dentro dele. Tem faces, textura, tudo. Só que a gente não consegue manipular, abrir esse arquivo facilmente, tá? Aqui a gente já tem o GLTF, que é o padrão, né? Que você vai ter o arquivo GLTF, né? Que ele é como se fosse um JSON, né? Você tem esse formato aqui mais fácil de você manipular, alterar por aqui mesmo, tá? Ele vai ter um binário, que aí você não consegue editar, e vai ter também um PNG. Mas quando a gente for importar, a gente só precisa importar esse carinha aqui. Por ele vai conseguir acessar esses outros dois, né? Porque isso aqui é a textura aqui no caso. Que é a texturazinha do pato lá, por exemplo. Certo? Então, dependendo do formato, né? GLTF, você tem essas particularidades. O Draco, por exemplo, ele é um formato compactado, né? Então você vai ter esse modelo, né? Só que compactado, já é uma outra forma de leitura e tudo mais, tá? Então a gente vai focar em algum desses tipos. Eu coloquei aqui uma descrição, né, sobre cada um desses tipos para vocês poderem dar uma olhada, tá? Mas a gente vai focar na forma padrão, né, de baixar, de usar o GLTF, o modelo. Então, o GLTF não é uma coisa padrão do 3GS, né? A gente precisa fazer importação de uma biblioteca externa, só que também está dentro do pacote do 3GS, tá? Então, a gente precisa inicialmente fazer a importação dele, né? Então a gente vai usar esse importer, que está presente lá na pasta examples, tá? Lá nos exemplos, tá, pessoal, a gente pode observar que existe vários carregadores, né? Vários loaders, tá? Vou dar uma olhada aqui, ó. Aqui Node Modules. Deixa eu expandir aqui para ficar melhor. Ó, Node Modules, Tree, Examples, JSM e Loaders. Olha só o tanto de loaders que a gente tem. Tem do Draco, né? Que eu falei para vocês. Tem do 3DMM, tem do... Deixa eu ver se tem do OBJ aqui. TTF, SVG, aqui ó, OBJ, enfim, vários modelos, né? Que a gente vai utilizar esse carinha aqui, GLTF, tá? Então a gente precisa primeiramente importar esse cara para o nosso projeto, certo? Então eu vou fazer isso daqui. Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais prático, eu vou deixar esse cara aqui do meu lado
tá? Para depois vocês vão dar uma olhadinha no arquivo que acompanha a aula, tá bom? Então eu vou fazer a importação. Deixa eu tirar esse cara daqui, importa pra gente mais o arquivo script, tá? Então vou aqui em cima e vou colocar o loader, tá? Beleza. Feito isso, como é que a gente vai utilizar o loader, né? A gente pode utilizar o loader de várias formas, né? A gente pode utilizar ele parecido com textura, tá? Então aqui é um loader e esse loader eu posso colocar aonde está a localização dele, se tiver um erro para ele exibir algum erro, depois de processado para ele fazer alguma coisa, etc. Então posso colocar tipo nesse formato aqui, ó, tá? Então aqui eu coloco, né, o objeto aqui, certo? Ponto load. Aqui eu vou especificar o caminho, tá? Todos os modelos eu coloquei aqui na pasta static, tá? Então, como a gente viu em aulas passadas, né, tudo que está no caminho static eu posso acessar ele diretamente, né? Então aqui eu estou acessando a pasta models que está presente no static, tá? E aqui está as hierarquias, né? Duck, né? A pasta gltf e o arquivo duck.gltf, tá? É dessa forma que você vai acessar aqui o modelo, tá bom? E aqui eu posso especificar, né? Quando for sucesso, quando estiver em processo, né, de carregamento, ou se acontecer algum erro, eu posso especificar o erro. Então você pode criar rotinas, né, para cada eventozinho desse, tá bom? No caso aqui a gente não vai entrar em detalhes nesses outros casos aqui, vamos só focar nesse daqui. Então beleza, salvei. Eu vou abrir aqui o meu localhost, né, porta 5173, e a gente vai ver que não tem nada, né? Carreguei, mas não tem nada, certo? Bora dar uma olhadinha aqui no inspect. Olha só, aqui eu botei o console do gltf. Então olha o que aqui tem nesse gltf. Eu tenho um dicionário de animações, eu tenho um asset, eu tenho câmeras. Olha só, como eu falei, né? A gente pode ter até câmeras nesse cara aqui, né? Então aqui tem uma câmera aqui, tem o skin, né, que é a cena, que tem children e que tem objetos aqui nesse carinha aqui, tá? Então eu consigo observar, né, que esse arquivo ele tem várias configurações. A primeira coisa que a gente fez foi carregar o modelo, né? Só que a gente não colocou na nossa cena. Lembra que todo objeto, né, que a gente tiver na nossa cena, luz, a gente tem que dar um add no skin, né, na nossa cena, beleza? Então é isso que a gente vai ter que fazer, tá? Então bora fazer isso, né? Então vou adicionar na nossa cena, certo? O children, tá? Ou eu posso colocar também só assim, ó, skin, tá? E aí, eis que o pato apareceu, beleza? Tô colocando skin. Ou se você colocar também os children, tá? No caso só tem só um children, ele também vai aparecer, tá? Então, essa é uma das formas da gente adicionar elementos, né? Pode acontecer que nos objetos, né, desse modelo, você não queira tudo, né? Então, em vez de pegar toda a cena, você pode pegar somente os children, né? Só os elementos de malha, né, que formam esse objeto, tá? E aí você pode alternar entre outros modelos, desde que eles sejam modelos que não sejam gráfico, né? Você pode, por exemplo, pegar o modelo binário, certo? Eu vou substituir aqui para o modelo binário. Então, o modelo binário ele carrega de boas. O modelo embled, né, como se fosse embarcado, certo? Ele carrega de boas. Ele só não vai carregar o Draco, porque o Draco ele tem uma leitura própria, tá? Você vai ter que utilizar um outro loader, tá? E aí, curiosos podem
observar melhor como é que faz isso. Aqui eu coloquei um bônus, tá? Que é colocar sombra, tá? Então você pode colocar sombra utilizando essa função aqui, ó. Então essa função, o que é que ela vai fazer, né? Ela vai percorrer toda a cena, certo? Todos os objetos da cena, e aí vai verificar se esse nó ele é uma malha. E se ele for uma malha, ele vai colocar a propriedade Cast Shadow nela, tá? Pessoal, mas eu não estou vendo a sombra aqui, né? Esse objeto ele está bem alto, né? Então bora fazer o seguinte, bora alterar a luz direcional para lá para cima, só para a gente ver se a gente vai conseguir ver a sombra dele aqui. Vou botar aqui 0 e 0. Beleza, a gente ainda não está vendo a sombra, né? Provavelmente por conta do que é que a gente está adicionando na cena, né? Então bora aqui na cena e vamos colocar skin. Pronto. Dessa forma a gente está observando um pato, né? A sombrazinha do pato, tá? A gente pode também alterar a posição da luz para outro que a gente quiser, tá? Botar aqui mais na diagonal, por exemplo. Beleza? Então a gente já consegue ver aqui a sombra, tá bom? Então, é como se você pensasse o seguinte, pessoal, esse modelo, né, ele é constituído de vários elementos, várias partes, né? O skin é tudo, tá? E aí quando você vai percorrendo cada cena, né, ele está pegando todas as malhas que estão nesse objeto, né, e colocando que ele pode produzir sombra, tá? Então é como se você estivesse manipulando esse objeto. Bora fazer outra coisa aqui, ó. Por exemplo, eu quero deixar esse objeto menor. Então posso colocar GLS de GLTF ponto scale ponto set. Opa, vou botar skin, né? Ponto scale, e aqui eu vou reduzir para, não sei se reduzir ou aumentar, né? Vai depender muito do tamanho dele. Vou botar 0.5, 0.5, 0.5. Olha só, nosso patinho diminuiu, tá? Eu posso fazer uma translação, por exemplo, posso colocar ele mais embaixo, né? Vou botar aqui position, set, 0, menos 0.5 e 0. Por exemplo, aqui o nosso pato já está mais no chão, tá? Então posso fazer manipulações no nosso modelo, tá bom? Posso fazer com que ele se anime, né? Posso fazer com que ele ande, pule, etc. Tá? Então é possível fazer várias coisas nesse aspecto. Bora fazer uma outra, deixa aqui comentado, e vamos importar um outro modelo aqui, tá? Tá tudo no documento também, tá, pessoal? Menos essa parte de translação. Isso aqui é novo. Vai aparecendo aqui as ideias, eu vou passar. Então aqui a gente está importando o modelo daquele capacete lá flutuante, né? Então, ó, se eu coloco a mesma coisa que a gente estava colocando antes, ó, children, olha só o que é que acontece, né? Ele só trouxe um fragmentozinho do capacete, ó, provavelmente aquela parte de respirador, né? Então, se eu coloco um outro children aqui, 2, por exemplo, ele já vai trazer um outro fragmento, né? Aquela parte do óculos, tá? Então, aqui você pode explorar, né, esse modelo, ou então, vou colocar tudo aqui, tá? Skin. Então, precisa ver que como o modelo é mais pesado, até demora um pouquinho mais. Vamos estar aqui o skin, tá? Do objeto, né? Ou seja, ele está trazendo agora todo o nosso objeto, tá? Vamos colocar aqui uma iluminação, né? Melhorar a iluminação aqui. Você pode manipular da forma como você quiser, tá? Vou aqui fazer um aumento do ambiente. Então eu vou deixar mais intenso a
a luz ambiente, a luz direcional, e eu vou colocar branco, tá? Vou colocar aqui tudo branco. Vai ficar melhor de ver aqui. Olha só. Aqui é o nosso modelo. Observe que esse modelo ele é bastante complexo, né? Ele tem textura, ele tem bump mapping, né? Até para ver aqui a cor no couro, né? Diferente aqui do capacete, bem legal. Além de uma transparênciazinha aqui no óculos, né? A gente consegue ver o que está lá atrás, certo? Então tem modelos bastante interessantes disponíveis 0800, né? Que você pode estar aí baixando, tá bom? Bem, aqui coloquei mais algumas outras coisas que vocês podem estar testando, tá? E aí agora a gente vai partir para o mais interessante, animações, né? Então a gente viu modelos, só que existem alguns modelos, como a gente viu, que tem também animações, tá? Então a gente vai fazer importação de um modelo que possui animações também. Então vou aqui voltar para a parte de importação, certo? Vou tirar aqui esse modelo e colocar esse outro aqui, certo? Esse modelo aqui é um modelo de um lobo, né? Um fox lobo. Observa que ele está grandão, né? Complicado trabalhar com modelo assim. Então, como a gente observou agora há pouco, a gente pode fazer o que? A gente pode fazer transformações nele, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou setar aqui vou colocar o mesmo que eu coloquei nos slides, tá? Deixa eu tirar aqui, botar esse novo. Então, fiz aqui umas escalas, certo? E agora o nosso lobo ele está já no tamanho melhor, né? Isso também é uma translação aqui nele para ele ficar mais rente aqui com o solo, tá bom? E aqui a gente pode observar, fazendo o console log, que ele tem animações, tá? Então vou botar aqui console log GLTF e aqui vamos dar uma olhada no inspect dele, ó. Olha que ele tem 3 animações, né? Animações do tipo animation clip, tá? Então esse animation clip ele é um objeto também do 3ds, né? Que ele imagina que a importação é o seguinte, pessoal, você está pegando um arquivo e esse arquivo ele vai ser lido para esse programa, né? Que é o 3ds. Então tudo aquilo que é relacionado à animação ele vai converter para um objeto do 3ds, né? Assim como ele está fazendo com as câmeras, assim como ele está fazendo com os meshes, com os objetos, com as normais, né? Então ele está fazendo esse processo de passe, né? De leitura, né? Para o programa, tá? Então aqui o que a gente está vendo é que ele pegou essas animações do modelo, né? E converteu isso para um objeto animation clip do 3ds, tá? Então aqui tem animações. Como é que a gente vai? Aqui, ó, tem dados de copyright também, né? Enfim, é muito rico esse formato de arquivo, né? Então aqui eu tenho as animações. Como é que a gente vai manipular agora essas animações, né? Então vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um mixer, né? Um mixer que vai lidar com essas animações, tá? Então eu vou colocar aqui um mixer, tá? E aí a ação, né? Uma animação, ela é tratada como action clip, né? Um clip action que a gente viu agora há pouco, né? Animation clip. Então aqui eu vou utilizar esse action, clip action, e aqui eu vou varrer, né? Quais são as animações que estão presentes no modelo, tá? E depois eu dou um action.play. Beleza? Dessa forma, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Por quê, né? Porque a gente tem que colocar essa atualização do mixer rodando junto com o tick, né? Da animação, da atualização da janela, tá? Então a gente tem que ir lá no nosso update, tá? E colocar esse comando aqui, mixer,
né, cmixer, mixer.update.time. Beleza? E aqui deu alguns erros, né? Bora lá. É bom que aconteça esses erros para a gente entender o que é que está acontecendo aqui, né? Eu criei um mixer dentro do load, né? Então a constante foi criada lá dentro do load. Só que para a primeira entrada aqui pode acontecer desse mixer ainda não existir, certo? Então o que é o ideal é a gente não colocar essas constantes que a gente vai utilizar em outras partes do código dentro de um subnível, né? Então o que é que a gente vai fazer? Dentro de uma função, quando eu falo subnível é dentro de uma função, né? Então o que é que a gente vai fazer? Cadê loader? Pronto. Então em vez de eu colocar const mixer, eu vou colocar aqui o mixer aqui fora. Aqui eu vou colocar let mixer igual a null, certo? E lá embaixo eu vou dizer o seguinte, olha, se o mixer for diferente de null, aqui até deu certo, né? Mas é melhor colocar assim para ter mais certeza. Se mixer for diferente de null, ele vai atualizar o mixer. É como se ele estivesse dando o passo a passo da animação, né? Fazendo a parte de interpolação, né? Então aqui a gente viu lá que tinha 3 animações, né? A primeira animação está sendo essa, a cabeça indo para o lado pro outro. A segunda animação é a raposa caminhando. E a terceira animação opa, não tem a terceira, né? Até o 2, né? 0, 1 e 2. E a outra animação é ela correndo, né? E aí, da mesma forma que a gente fez anteriormente, a gente pode habilitar aqui a sombra. Fica até mais interessante, né? Com a sombra aqui. Legal? Beleza? Bem, então isso daqui é que a gente tinha para mostrar, né? Só que tem outras coisas aqui mais interessantes. A gente pode colocar aqui no nosso pane, né? Essas configurações de animação, né? É possível fazer isso daqui também. Então, eu vou dar um... Deixa eu comentar esse cara aqui. Que aí vocês podem dar uma olhadinha também nessa branch chamada class, tá? Aqui eu vou para o final, que é onde eu coloquei uma surpresinha para você. Então nesse arquivo aqui, né, eu tenho também o flog, né, tenho a nossa Fox, certo? Só que aqui o que é que eu fiz, né? Eu coloquei para a gente poder selecionar aqui qual é a animação que eu quero, tá? E como é que isso é feito? Então agora só expandir aqui melhor para ficar mais fácil de ver. Então aqui eu tenho a sombra, certo? Eu estou colocando aqui no Fox, né, na raposa. Aqui o mixer, certo? Depois que eu tenho o mixer, o que é que eu estou fazendo? Eu estou criando aqui um dicionário de opções, né? Porque essa parte aqui, né, do input, ele pede que você tenha um dicionário de opções. E eu estou criando todo o meu dicionário de opções aqui baseados no TwigPane, né? Se você for olhar a documentação do TwigPane, tem lá options, né? E para você tem que colocar dessa forma, né? Então estou usando o que ele está falando lá. Então aqui eu tenho um dicionário, eu estou colocando primeiro para ele ter nome, e as outras opções ele vai ter o nome da opção, né? O que é esse nome dessa opção? Vamos dar uma olhadinha de novo aqui no GLTF, tá? Olha só. Em animações a gente tem um name, que vai ter o nome da animação que o autor do modelo colocou, né? E é esse name que eu estou utilizando aqui, ó. Então estou varrendo todos os... Como é o nome daqui?
os animation clip, tá? E aí eu estou criando uma opção que vai ter o nome, né, daquele modelo, e eu estou recebendo o item todinho, que é justamente o nosso clipe que eu vou colocar no Mixer Action, certo? Então, beleza, aqui eu criei uns parâmetros, né, similar ao que a gente utilizou em últimas aulas, que eu vou guardar a animação que está sendo setada atual. Beleza, e aqui eu coloquei no pane, né, um animation, né, que é esse cara aqui, o parâmetro animation, tá, que eu posso substituir por qualquer coisa que você queira, tá? E aqui o dicionário que eu falei para vocês, ó. Então eu coloco especificar o dicionário, né, e aí o meu dicionário é justamente esses options que vão ser gerados aqui. Beleza. E aí o que é que eu vou fazer, né? Toda vez que houver um change, o que é que eu vou fazer, né? Primeiro eu vou verificar se esse cara ele é válido, né? Se é um cara que é novo, né? Que é um outro nome, certo? Se por acaso for diferente de none, né? Diferente de vazio, ele vai verificar se esse cara é nulo, né? Inicialmente ele é nulo, o Mixer Action, que eu joguei aqui para fora também, como ele vai modificar, né? Coloquei aqui para fora. E aí, se por acaso for nulo, o que é que eu faço? Né? Eu dou um stop em todas as ações. Porque se eu não der esse stop em todas as ações, ele vai fazer um merge de uma animação com outra. Vai ficar uma coisa estranha, né? Então a ideia é, se por acaso for diferente de nulo, eu vou parar a ação. E se por acaso esse animation for setado para none, eu também vou parar todas as ações. A ideia é eu parar sempre quando eu estiver com none, tá? E aí, beleza, parei. Se tiver algum funcionando, parei aqui. E aqui eu vou setar no Mixer Action um novo clipe, né? Que é o que está selecionado. E aí eu dou um play, certo? Então dessa forma, a gente consegue agora fazer uma interatividade aqui, certo? Então posso colocar aqui survey, né? Que está observando aqui, ó, dando walk. E também posso colocar o run, tá? Às vezes dá um bugzinho aqui, normal. Acontece, happens. Beleza? Então dessa forma a gente consegue brincar, né, com animações utilizando o exportador, tá? Outra coisa que vocês também podem utilizar é o 3ds Editor, tá? Então, o 3ds Editor, ele é uma forma de você verificar um modelo, né? Se aquele modelo pode ser exportado no 3ds e tudo mais, né? Então, aqui eu tenho um modelo, deixa eu pegar aqui um modelo do Duck. Ok, eu vou pegar aqui o modelo do Duck, né? E vou jogar aqui para dentro. Foi, não foi? Tem que jogar tudo, será? Foi só um, talvez tenha ido. Deixa eu atualizar de novo, só para ver se tinha que jogar tudo. E só um, acabou ficando. Deixa eu... Beleza. Então aqui ó, tá o Duck, né? Só que ele tá preto, né? Por que ele tá preto? Porque eu não tenho nenhuma iluminação. Então tenho que adicionar iluminação. Então vou botar aqui o ambiente aqui. Ambiente cor branca. Pronto, aqui tá a luz ambiente. E aí eu posso adicionar, né, outros elementos, luz direcional e tudo mais. Então aqui a gente consegue ver os nossos modelos, tá? Então, eu tô com dúvida se esse modelo vai ser carregado no 3ds. Então você pode pegar esse modelo, jogar para cá primeiro. Posso carregar. Então pronto, aí você continua com a sua pesquisa, tá bom? Então esse site é bastante útil para você especificar modelos, especificar câmera, exportar modelo. Você pode até exportar, criar um modelo aqui, né, exportar para outros tipos de formatos, né? Então, por exemplo, eu encontrei um modelo que ele está
no GLTF, mas eu queria ele no, sei lá, no OBJ. Então você pode exportar para o OBJ aqui também. E aí você vai ter o modelo OBJ e vice-versa, né? Ah, eu encontrei um modelo que era do OBJ, eu quero exportar para o GLTF. Você também pode fazer isso. Então, vocês podem procurar por modelos que vocês acham interessante para compor o cenário de vocês e fazer a exportação aqui utilizando o editor do próprio JS. Beleza? Legal? Então, pessoal, por hoje era só, né? Espero que vocês consigam fazer a exportação dos modelos aí, né? Vou dar logo na próxima aula, né, que é a aula 30, eu vou especificar direitinho o que é que vocês vão ter que fazer no trabalho final, beleza? Só observando, né, que vocês podem fazer já grupos de 2 pessoas no máximo, tá? Então já vão pensando aí na composição dos grupos, tá? E porque quando eu soltar a aula, eu já vou querer que vocês montem já a dupla, tá? Então vai ter um linkzinho lá para vocês preencherem a dupla, né? Quem está fazendo parte da dupla e tudo mais, para começar a contar o tempo, tá? Então assistam a aula, revejam, testem colocando outros modelos novos, né? E tudo mais. Já vão imaginando a cena, né? Que vocês vão ter que fazer, beleza? Que na próxima aula eu vou especificar todos os parâmetros, né, que essa cena tem que ter, beleza? Valeu, pessoal, tchau, tchau, um abraço.